Agora chegou a sua vez, Taiki, de ser aquele que inspira as pessoas, quando elas lhe vêm se esforçando ao máximo, mostrando sua melhor versão, assim como o Chinatsu fez. Ai, meus amigos, que capítulo sensacional de Blue Box! Já virou rotina, né? Porque o capítulo 191 tem o encerramento da carreira da Chinatsu no basquete colegial e o bastão agora é finalmente passado para o Taiki, para que finalmente seja o momento do nosso garotão brilhar. Então, se você quiser saber tudo o que rolou neste capítulo de Blue Box, junto com uma análise sensível, honesta e, é claro, bem detalhada, então fique aqui comigo neste vídeo. Vamos nessa! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu aposto que todos estão muito bem, principalmente depois deste capítulo de Blue Box que foi sensacional. O reconhecimento da Chinatsu sobre o seu próprio esforço, cara, isso foi lindo. Não só porque ela inspira as outras pessoas, como também ela reconhece o seu real valor. E isso é muito bonito, principalmente ao final, quando ela diz aquela famosa frase para o Taiki, que você só vai saber se você acompanhar esse vídeo comigo até o final, beleza? Por isso, muito obrigado a todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo, e agora vamos direto para o nosso vídeo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo vai começar com o Chuji, o Ryodo e também o Haruto, onde o Ryodo pergunta para o Haruto por que ele está treinando com o seu irmão de bom grado, de forma voluntária, porque normalmente ele não gosta de treinar com o Chuji Yusa. Lembrando que Yusa é o sobrenome, por isso que eu tô chamando de Chuji, tá? E bom, o Haruto diz que mesmo que o seu irmão sempre haja de forma muito cool, muito maneira, muito legal, muito pá, ele é o cara, ele não pode deixar de reconhecer também que o seu irmão é muito forte. E para chegar nos nacionais e vencer, ele precisa passar por cima do Taiki, e para passar por cima do Taiki, ele tem que enfrentar o Chuji. E para ganhar do Chuji, também o seu irmão, ele precisa passar por cima do Taiki. Logo, ele não pode desperdiçar nenhuma oportunidade que se coloca à frente dele. Então, para atingir esse objetivo que vai o levar para a vitória, ele quebra até mesmo o seu próprio orgulho para chegar no resultado. O Ryodo fica bem feliz com isso e diz assim: opa, se é assim que você se sente, se é assim que você pensa, então eu vou te dar aqui algumas dicas para você derrotar o Taiki. O que faz com que o Haruto fique já com os olhos bem abertos, afinal ele sempre perde pro Taiki. E daí nós já temos os possíveis embates para os nacionais. E aí eu já vou aqui colocar a minha teoria, pessoal. Eu acho que em algum momento o Haruto vai vencer do Taiki. E é até possível que o Taiki vá para semifinais, digamos assim, contra o Chuji Yusa e enfrente o Haruto na final e perca apenas na final. Porque sim, eu imagino que o Taiki vai para os nacionais e pode ser que ele acabe derrotando o Yusa antes da hora e depois perca para o Haruto. Ou então vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Haryu e o Taiki. O Haruto vai vencer ele dentro daquelas partidas amistosas ou em um outro campeonato menor para depois perder para as qualificatórias dos nacionais. Então o Taiki vai para os nacionais, vai vencer o Haruto, vai inspirar o Haruto e também vai vencer o Yusa no final. Embora os nacionais, de fato, eu acho que o Taiki não vai ganhar. De todo jeito, o objetivo principal em Blue Box nunca foi ser campeão ou ser o primeiro lugar. É claro que eles querem vencer e tudo, mas o objetivo principal, como disse o Joãozinho lá no Discord, o que eu acho muito legal dessa visão dele, porque eu também concordo com isso, é que você tem que reconhecer não só o seu valor, reconhecer todo o seu esforço e também a sua caminhada, a sua jornada. É claro que você sempre quer vencer, tem a tensão no ar, a vontade de ganhar, mas o mais importante é o que você leva consigo
através dessa jornada em ser melhor a cada dia. Não necessariamente o primeiro lugar, o Hokage, ou então o cara mais forte do mangá, e sim valorizar até onde você chegou. E isso correlaciona diretamente com esse capítulo também sobre a Chinatsu e sobre o pessoal passando o bastão pro Taiki, dizendo que agora é a vez dele. E bom, nós ainda vamos chegar lá, porque agora estamos ali no jogo da Chinatsu contra a Escola Maia. O pessoal vai torcendo assiduamente enquanto a Chinatsu vai lá e faz uma cesta, o pessoal grita, o pessoal comemora, só que mesmo assim, logo no contra-ataque, a Escola Maia marca mais um ponto e empata com a Escola Eimei. E está faltando ali mais ou menos uns 4 minutinhos para encerrar a partida. E é nesse instante que Eimei pede um tempo durante ali a partida de basquete, enquanto a Karen diz assim que ela tá quase morrendo, até porque aquela partida acirrada tá deixando ela muito nervosa. E aí a Yami diz pra ela que, você tá bem melhor aqui do que as garotas na quadra, que tem muito mais pressão. Nisso, o Haryu dá uma olhada pra Chinatsu e vê ela no seu melhor momento, no seu auge. Não só por conta do basquete, assim, mas como também, ela sendo também muito legal, muito maneira, entende? E isso é pra mostrar o quão genial ou então extraordinária a Chinatsu é. Por isso, o Haryu volta a conversar com o Taiki, falando sobre aquela conversa de antes, porque mesmo que ele esteja com um passo na vida adulta, ao olhar para Chinatsu, ele consegue se relembrar da emoção que é estar na quadra, disputando, querendo vencer, aquela pressão constante que a pessoa sente em si mesma, porque mesmo chegando nos momentos finais, já que aquele torneio é o último torneio da Chinatsu, ainda habita dentro de um atleta a vontade sempre de vencer. Não importa se estamos no momento final, não importa se estamos no começo, não importa nada, só importa a vitória, porque é esse o desejo do atleta, sempre dar o seu máximo, ser reconhecido e alcançar aquilo que ele tanto almeja. Por isso, o Haryu diz nesse momento que o Taiki tem que ir para os nacionais neste ano também, ou seja, em seu 3º ano, até para fazer uma bela jornada no badminton, mas também, muito mais do que isso, inspirar os outros, assim como a Chinatsu está fazendo com a Yumeka nesse momento, com o Haryu e todas as pessoas que estão a assistindo, porque aquelas pessoas que são muito legais, que se esforçam pra caramba, muito legais não, que se esforçam pra caramba, são muito maneiras, são extraordinárias, são geniais, são pessoas que inspiram os outros, vencendo ou não, elas estão dando o seu melhor, e quando você vê uma pessoa dando o seu melhor, cria-se ali um impacto duradouro, como diz o Haryu, ou então uma inspiração no outro para dar o seu melhor também, meio que aquela motivação traz uma motivação também para si mesmo. Por isso que eu acho legal o quanto o Haryu age como um senpai, como um amigo, como um conselheiro, não só às vezes na vida romântica ali do Taiki e até da Chinatsu, quando ele diz que conversaria com ela se ela tivesse algum problema, se acontecesse alguma coisa, se ela não estivesse legal, como também aqui ele sempre orienta o Taiki e ele mostra pro Taiki o caminho das pedras. A Chinatsu é o exemplo ideal do que o Taiki deve seguir para alcançar os seus objetivos dentro do badminton. E é legal que a partir do momento que a gente lê Blue Box desde o começo, nós vemos essa relação do Taiki com a Chinatsu. Um motiva o outro, um inspira o outro, mas aqui nós estamos muito mais além. Nós vemos que ao decorrer de toda a história, outras pessoas motivam outras pessoas. Haryu pode motivar o Taiki, Taiki também pode motivar o Haryu, independente se a vida como atleta dele acabou e ele vai seguir um outro rumo na sua vida adulta. Porque é dar o seu melhor em algo, sendo no basquete, sendo na escola, sendo em qualquer outro lugar, é o que traz de verdade a inspiração para outra pessoa. E o legal é que ao falar tudo isso e a gente ter um foco ali bem pequeno na Yumeka, a Chinatsu recebe a bola. E olha só a inspiração, porque a Chinatsu, ao invés de muitas vezes sacar e tudo, ela pega e faz um passe do nada ali para Nagisa, que acerta a cesta e elas marcam um ponto. E aí, gente, é muito... Um ponto não, né? No basquete são cesta de 2 pontos, né? Mas vocês percebem como a Yumeka inspirou a Chinatsu jogando ao ponto da Chinatsu fazer uma jogada
meio que parecida ali. Não é totalmente parecida, né? Não é tão igual, digamos assim, mas é uma jogada bem parecida. Então, cada um vai inspirando o outro e esse esforço todo da Chinatsu está sendo recompensado e reconhecido por todos que estão ali. E aí então o Haryu diz pro Taiki que a Chinatsu Kano que eles estão vendo já nos mostrou a sua melhor versão, ou então o quão legal ela é através de todas essas partidas e o quanto ela coloca o seu esforço dentro da quadra. Por isso, agora é a sua vez, Taiki. E o Haryu passa o bastão para o Taiki, porque chegou o momento do nosso garoto ser aquele que inspira os outros. E eu acho que isso se correlaciona muito bem com o Haryu, até porque talvez no terceiro ano, em uma partida contra o Yusa, ele possa motivar o Haruto ao mesmo tempo. Então aqui nós podemos ver como o Blue Box, desde o início, através de uma relação romântica, não trabalhou apenas o romance, mas também a inspiração que outras pessoas podem ter na sua vida, independente se estão no mesmo esporte ou então na mesma área. E ainda mais, ao passar o bastão para o Taiki, ele joga essa responsabilidade não com o sentido de ter uma pressão, mas sim dizendo: olha, chegou a sua vez, você também pode brilhar, você consegue, por isso você também tem que ir para os nacionais neste ano que vai vir, né? Porque agora estamos em dezembro, vai fechar e tudo, e os nacionais é lá pro meio do ano, para abril, se eu não tô enganado, junho, por aí, né? Então eu gosto de como a autora agora tá passando tudo pro Taiki e a gente tá realmente rumando para o final de Blue Box. Mas reta final, não confundam com final de fato, e vai acabar em 5 capítulos e tudo mais. Vai ser trabalhado o terceiro ano do Taiki, suas inseguranças, suas inspirações, seu crescimento. O namoro dele também vai mudar um pouquinho, porque a Chinatsu vai se formar, e ao se formar nós teremos ali algumas relações assim, um pouquinho mais quente entre os dois, já que a Nagisa já disse isso pra gente em capítulos passados. Então a autora já deu a entender que talvez mesmo na faculdade nós tenhamos ali algumas interações do Taiki com a Chinatsu, não no dia a dia da escola, mas um pouquinho mais afastados, digamos assim, porque a Chinatsu talvez não more mais com eles. Porém, isso abre também margem para a gente trabalhar outras pessoas como Ayami, Kyo, Hina, Haruto e até o Chuji e Yusa. E bom, gente, ao mesmo tempo que isso está passando um novo início pro Taiki, digamos assim, porque é a reta final dele para chegar nos nacionais e chegou o momento dele brilhar, porque nós já vimos a Chinatsu em sua melhor versão com tudo que tem acontecido recentemente em Blue Box, nós também chegamos naquela sensação de solidão, porque o Taiki não vai ter mais a companhia da Chinatsu a todo momento, ou seja, ele vai ficar talvez sozinho. Por isso que vai bater no Taiki neste capítulo aquela tristeza de um ciclo se encerrando para um novo ciclo nascer. Mas bom, ainda não chegamos nisso porque estamos ainda na partida, e aí o Taiki se recorda que a primeira pessoa a chegar pelas manhãs no ginásio para treinar sempre foi a Chinatsu, se lembrando de tudo lá atrás, logo do comecinho de Blue Box, e isso é legal como se conecta também com o final do capítulo, no que a Chinatsu vai dizer para o Taiki. E aí então nós temos a minha parte favorita deste capítulo, pessoal, porque nós entramos nos pensamentos na Chinatsu de como tudo sempre foi muito natural para ela, tanto jogar o basquete quanto chegar cedinho de manhã para os treinos todo santo dia. E agora tudo vai se encerrar neste torneio. E enquanto ela pensa em tudo isso, ela vai fazendo ali uma jogada e aí ela tá fora da grande área. Logo, se ela acertar uma cesta, vai ser uma cesta de 3. E detalhe, a partida está empatada em 60-60. E é aí então que ela faz a cesta final de 3 pontos, uma cesta linda, um painel duplo maravilhoso, e melhor do que isso, é a Chinatsu reconhecendo seu próprio esforço. Porque além de todas as pessoas, seu pai, o Taiki, o Haryu, e todas falando ali que reconhecem todo o esforço dela, que tudo que ela fez ali valeu a pena, chegou o momento dela mesma reconhecer tudo que ela fez. E eu gosto disso porque dá aquela importância pra gente como leitor, não só pela Chinatsu, quando temos que reconhecer todo o nosso esforço e dizer: caramba, meus parabéns pra mim mesmo. É por isso que a Chinatsu diz nesse momento: nice work me, ou seja, bom trabalho pra mim. Tipo, cara, eu vou chegar agora e dar umas palmas nas minhas próprias costas dizendo:
você fez muito bem, você foi muito bem. E essa é a parte importante, a Chinatsu reconhecer todo o seu esforço, assim como a gente também tem que fazer na nossa vida. A gente não tem que pensar apenas com aquela visão limitada de que tudo foi um fracasso porque não deu certo, ou então tudo permaneceu na mesma e tal. A gente tem que reconhecer tudo que a gente fez também. Para além do outro nos reconhecer, nós temos que saber do nosso próprio esforço e também reconhecer tudo que nós fizemos. E eu gosto muito desse momento da Chinatsu porque ela agradece a si mesma por todo o árduo trabalho que ela teve dentro do basquete e tudo que ela fez. Tudo no final das contas valeu a pena. E aí ela acerta aquela cesta, todo mundo comemora e até no final da partida a Karen vai lá, abraça ela, a Yami vai lá, abraça ela, e aí a Yumeka também vai lá, abraça ela, todo mundo vai se abraçando. Cara, isso foi... Nossa, cara, isso foi sensacional. Eu adoro quando alguém reconhece o seu próprio esforço, se autoelogiando, porque isso também é necessário. Faz parte da gente também nos agradar, sabe? Não é algo egoísta, é algo bom a gente reconhecer tudo que a gente fez. Então aquele sorriso da Chinatsu de missão cumprida, sabe? De tudo que eu fiz aqui valeu a pena, venci o Yumeka, venci essa partida, tô dando o meu melhor, cheguei no meu acerto de contas, digamos assim, no meu encerramento da minha jornada de jogadora de basquete no ensino médio. Putz, cara, é muito bonito mesmo. Por isso que a gente já sabe que é um encerramento ali da sua carreira, porque mesmo vencendo essa partida, elas vão para as quartas de final. Só que no dia 27 de dezembro, elas são derrotadas e aí então a Chinatsu dá adeus à sua carreira de basquete no ensino médio. Então realmente ali foi o seu acerto de contas, nós tivemos o encerramento dela, mas em off-screen, porque a verdadeira parte importante do capítulo foi reconhecer todo o seu esforço, chegar no seu máximo e simplesmente é a sua melhor versão. É isso que importa de fato. É claro que todos queremos ser campeões, todos queremos ganhar, nós sempre queremos esse tipo de coisa, só que faz parte da gente reconhecer toda a nossa jornada e principalmente reconhecer o nosso esforço. E cara, isso foi sensacional. E aí todo mundo chora, bate palmas para aquela partida, é um momento lindo demais e já no outro dia o Taiki já acorda com aquela certa solidão, porque ele vai treinar na escola, mas dessa vez ele vai treinar sozinho, porque a Chinatsu já acabou a sua carreira, não tem mais motivo dela estar treinando, porque agora ela tem que se dedicar aos vestibulares, para a faculdade, para sua nova fase e tudo. E aí então ele acorda, se lembra ali de como foi a última partida da Chinatsu, de como mesmo perdendo ela estava feliz, porque ali foi o seu acerto de contas, como o Ryu disse no capítulo passado, ela inspirou as pessoas e chegou também o momento do Taiki. Só que bate aquela solidão de dar adeus a Chinatsu e sua carreira de basquete, porque a Chinatsu vai parar de treinar ali no ginásio e o Taiki vai ficar meio sozinho. E aí então, ele sentindo um pouquinho dessa tristeza, dessa solidão, dessa dor, ele vai correndo ali para a escola, fala que não é hora para ele ficar se sentindo tão solitário, e o que o Taiki faz normalmente? Corre, pratica, treina, enquanto ele pensa, enquanto ele reflete, e também funciona como um certo respiro para ele em momentos de pressão. E aí, até se lembrando quando as meninas agradecem a Chinatsu por ter sido uma grande senpai, por ter ajudado, aquele sorriso dela e tal, o Taiki vendo tudo isso, e também vendo o Ryu partindo com a Karen, é meio que como se as pessoas, assim, que ele se importa bastante, que ele estava acostumado com aquela convivência, estão indo embora, e ele tá ficando. Só que assim, cara, ainda temos Kyo, Hina, Ayami, Haruto, temos outras pessoas. E eu acho que o Taiki pode perceber que agora algumas pessoas estão indo, é uma nova fase da vida delas agora. Ele continua, claro, namorando com a Chinatsu, mas mesmo assim ainda tem pessoas ali ao seu lado e ele também tem a sua própria jornada. Mas claro que isso não deixa de ser bonito, né? Todo mundo saindo, indo embora, tá terminando o terceiro ano dessas pessoas, elas vão se formar, vão seguir para a vida adulta e aí é um outro caminho, uma outra coisa para fazer e tudo mais, enquanto o Taiki vai seguir o seu caminho no ensino médio, mesmo com muito medo de crescer, como ele disse no capítulo passado. E também, pessoal, temos o ponto que o Taiki tá pensando que agora é a vez dele de seguir essa última jornada como atleta. Então,
meio que ao mesmo tempo que aquelas pessoas dão adeus ao esporte ali para seguir suas vidas em outras coisas e tudo mais, ao mesmo tempo também chega o momento dele de, chegou o meu momento também de partir pra cima, de brilhar e também de, de ser aquelas pessoas que estavam aqui ontem. Então eu vou sentir a mesma coisa que elas. E aí ele entra no ginásio, só que ele acaba tomando um susto porque ele encontra uma certa pessoa ali e essa pessoa é a Chinatsu praticando e ele pergunta: o que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar aqui, era pra você estar fazendo outra coisa, papapá. Só que é uma mania, é um hábito dela e ela ainda acabou notando algumas coisas na partida que elas perderam no dia de ontem, então ela ficou meio chateada com aquilo e, é um tipo de refresco ela ficar treinando e tudo mais. Só que para além disso, ela resolveu ir naquele ginásio, por isso que ela diz que ela sentiu que ela precisava dizer algo pro Taiki ali, ou seja, onde tudo começou é onde também ela vai falar a famosa frase pro Taiki, a mesma frase que o Taiki falou lá no começo de Blue Box: Taiki Inomata, você precisa ir para os nacionais. E ali a gente termina o capítulo com essa frase maravilhosa, porque é a mesma frase que o Taiki falou pra ela logo no comecinho de Blue Box, conectando tudo. E cara, que capítulo sensacional! O reconhecimento da Chinatsu, a vez sendo passada pro Taiki, e esse final é lindo demais, porque o mesmo incentivo que um dia o Taiki deu pra Chinatsu, agora ela passa pra ele. Ou seja, não tem só aquela parte da pressão, é a sua vez e tudo, como a Chinatsu tá praticamente dizendo: eu também vou estar aqui para você. É claro que não estarei na escola, não estarei treinando junto contigo. Espero que você não fique solitário, como ela disse em capítulos passados. Só que mesmo assim, ela demonstra mais uma vez a confiança que ela tem no Taiki e que ele tem que colocar todo o seu esforço no seu desejo de alcançar o seu objetivo. Então, putz grila, cara, que capítulo sensacional, meus queridos! E agora, eu não sei como as coisas vão rumar exatamente, mas eu tenho mais ou menos uma ideia. Eu já disse sobre o Haruto e o Taiki, como que vai ser e tal, só que eu acho que o Taiki vai voltar talvez a ter foco um pouquinho ali na Hina junto com o Haruto, porque eu acho que o Haruto vai ser muito observado pela Hina. Eu espero de verdade, eu gostaria que essa teoria se concretizasse, embora eu não acredite nela, porque a autora já deu muito a entender que a Hina talvez vá se apaixonar pelo Haruto e tudo mais. Só que eu gostaria que a Hina ficasse sozinha, isso mesmo. Aí você fala assim: não, só ela vai ficar sozinha. Gente, ficar sozinho não é o fim do mundo, né? Eu tô sozinho, não namoro nem nada do tipo, e não é o fim do mundo. Então, gente, muito natural também de ficar sozinho. Às vezes você não se apaixona por aquela pessoa vai se interessar por você, você não vai se interessar por ela, assim como o Taiki não gostou da Hina. Sentiu uma atração por ela, mas gostava mesmo da Chinatsu. Da mesma forma, ela pode não sentir a mesma coisa pelo Haruto, dar um fora no Haruto e tal, e seguir a sua vida, conhecer uma outra pessoa e tudo, e está tudo bem em ficar sozinha, simplesmente. Então acho que isso pode ser trabalhado. Acho que agora também precisamos saber um pouquinho sobre Ayami e Kyo. Tô muito curioso para saber se ela foi no cinema, se não foi no cinema, se tá namorando, se o cara terminou com ela, se o cara foi babaca com ela, alguma coisa assim, se ela está chateada porque ela não sente a mesma coisa pelo cara e ela tá se sentindo culpada por ter aceitado começar aquele namoro, que ela perceba que gosta do Kyo, que o Kyo, sei lá, ele em algum momento também evolua e haja, ou seja, tome uma atitude. Quando a Ayami, claro, estiver solteira, porque, tipo, se ela estiver namorando, é babaquice demais e não faz ali o feitio do Kyo fazer esse tipo de coisa. E também temos algo que pode ser trabalhado na própria Saki, amiga de infância do Kyo, onde ela, ela também pode acabar sendo trabalhada e evoluir como pessoa, não ser aquela pessoa meio babaca que ela foi, meio otária com o seu amigo de infância e tudo mais, que ele possa também ensinar de alguma forma para ela, a partir daquela rejeição que ele deu e tudo. Então, cara, ainda tem muita coisa para ser trabalhada em Blue Box, além do nosso casal principal, que eu acredito que sim, eles vão finalmente se beijar em algum momento e tudo mais. Só que agora fica a questão, a Chinatsu morando sozinha, eu acho que a autora vai trabalhar um pouquinho daquela aquela relação um pouquinho mais íntima entre os dois, aquela vontade mais íntima entre os dois. É claro, eles são muito travados, o Taiki é mais na dele, eles são teimosos, eles não vão deixar, vamos dizer assim, as emoções ficarem à flor da pele, tipo, sei lá, sexo, esses assuntos.
Porém, eu imagino que a autora vai trabalhar um pouquinho disso apenas, né? Mais na parte do beijo, mais na parte de ter alguma coisa ali juntos e tal, porque isso faz parte também do casal. Eu acho que seria uma parte legal dela trabalhar, e isso vai dar um tempinho a mais pra gente e tudo. E eu tô bem curioso pra ver como tudo vai se seguir agora que a Tina ela sai meio que fora de cena. Embora eu não acho que ela vai sair tão fora de cena assim. A autora pode aproveitar esse momento para trabalhar as dificuldades da vida adulta, pelo menos um pouquinho, aquele pré-início da pessoa na vida adulta. Afinal, estamos falando da Jump. A Jump é para jovens, garotos normalmente, né? Garotas também leem tudo, mas são para jovens no normal. Então, jovens que eu digo, a gente pode trabalhar um pouquinho a parte da transição, não exatamente a pessoa adulta, mas a parte da transição para a vida adulta. Até porque isso tem tudo a ver com todos os receios que a pessoa tem de crescer, que até o próprio Taiki comenta em capítulos passados pro Hariu. Vocês não achariam interessante? Eu acho que a autora pode fazer isso, ela tem capacidade para fazer isso e vai ficar sensacional se ela fizer. Agora o nosso vídeo vai ficar por aqui, gostaria de saber o comentário de vocês. O Mano Joe aqui está vazando e fiquem tranquilos, Blue Box está muito longe de terminar. Eu acredito que ainda temos o ano que vem inteiro e provavelmente quando tiver o encerramento da segunda temporada, que já foi confirmada do anime, seja um momento que Blue Box vai se encerrar bem perto da finalização da segunda temporada. E eu acho que a segunda temporada já vai passar no ano que vem. Resta aguardar novas informações. Então Blue Box deve acabar ou no começo de 2027 ou então no final de 2026, na minha opinião. Gostaria de saber o comentário de vocês aí embaixo e o Mano Joe aqui tá vazando. Vou te aguardar num próximo vídeo de Blue Box, ou então de outro anime, mangá, ou então todos os outros vídeos que eu trabalho aqui no canal. Eu trabalho não, é que eu comento aqui no canal, tá bom? Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima. Muito obrigado, Joãozinho, mais uma vez por todos os seus comentários e a todos, como o Gabriel, Kennedy, o Pedro, todo mundo, beleza? Se eu esqueci de alguém, me perdoe, Kenji também. Cara, me perdoem, mas é isso que eu tô lembrando agora. Me desculpem, tô indo nessa, fui!